Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre CSN Mineração. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, vou deixar passando um card aí em cima do vídeo, que mostra certinho essa série que eu estou fazendo rumo aos 50 mil reais investidos na Bolsa de Valores, e tem aí todos os vídeos que eu já fiz de aportes financeiros nessa carteira. Lembrando que na semana passada eu gravei o último vídeo de aporte aqui no canal e eu disponibilizei essa carteira que eu realizo o controle financeiro aqui dessa série, inclusive com as cotações de cada ativo aqui da carteira. Um inscrito já havia pedido, então eu coloquei ali. Acredito que isso possa ajudar bastante. Bom, e sem mais enrolação, vamos comentar um pouco agora sobre CSN Mineração. Essa empresa, que também faz parte do grupo CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tem um PL de mais ou menos 12,7 bi, uma dívida bruta atual é de 6,6 bi e o caixa da empresa 7,5 bi, ou seja, atualmente a empresa tem mais caixa do que dívida. Com isso, temos uma dívida líquida negativa de mais ou menos 931 milhões de reais. Considerando também a dívida bruta e o PL, a empresa tem mais patrimônio líquido do que dívida e tem mais caixa do que dívida. Isso já nos dá a entender que o endividamento da empresa está sim bem controlado. O valor de mercado atual da CSN Mineração é de 22 bilhões de reais, mais ou menos, ou seja, a ação da empresa está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Sobre o segmento de listagem da CSN Mineração, é o nível 2, é uma empresa também que não faz parte do novo mercado. Isso é um fator aí que alguns investidores não gostam tanto por conta da governança corporativa. O free float atualmente é de 20,25%, ou seja, a porcentagem das ações disponível no livre mercado é de mais ou menos 20,25%. Agora temos aqui a composição acionária da CSN Mineração. É uma empresa controlada pelo grupo CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que detém mais ou menos 79,75% das ações totais. Por isso o free float dessa empresa é bem limitada. A CSN aproveitou para fazer o IPO da parte de mineração do grupo, que é a CSN Mineração, no ano de 2021, justamente quando as commodities estavam em alta, e foi algo aí bem estratégico por parte da empresa. Agora vamos comentar um pouco sobre os números. A empresa recentemente divulgou os resultados do segundo trimestre de 2022 e eu vou comparar aqui também com alguns números do segundo tri de 2021. Um ponto a se ressaltar é que justamente no segundo trimestre de 2021 a commodity de minério de ferro estava lá nas alturas. Na verdade, todas as commodities estavam disparando, ou seja, o produto da CSN estava muito mais caro e isso afetou, obviamente, que os resultados. Porém, nesse segundo trimestre de 2022, assim como outras empresas do mesmo setor, a CSN conseguiu apresentar bons resultados dentro aí do que era esperado, considerando a queda do minério de ferro. A receita líquida fechou em mais ou menos 2,6 bi nesse segundo trimestre de 2022 contra 7,6, quase 7,7 bilhões no segundo trimestre de 2021. Foi uma queda realmente muito grande, principalmente aí pela variação do preço da commodity de minério de ferro. O lucro bruto fechou em 844 milhões de reais. Também teve uma grande queda comparado ao segundo tri de 2021, que fechou em mais ou menos 5,2 bi. Um ponto positivo aí também, o resultado financeiro fechou positivo, ou seja, a receita financeira e a variação cambial somadas ficaram acima das despesas financeiras. E o lucro líquido, a última linha da DRE, fechou em 825 milhões e 721 mil reais, contra 2,5 bilhões no segundo tri de 2021. Forte queda, mas considerando que é uma empresa que atua no setor cíclico e o momento atual contra esse momento do segundo trimestre de 2021, eu diria que até que os resultados foram muito bons. Sobre a produção, em geral também caiu, comparando o segundo tri de 2021 com o segundo tri de 2022. Foi um movimento até que bem natural, pois a demanda estava menor. A empresa produziu menos, até porque produzir mais iria gerar um custo e iria gerar um estoque que ficaria lá parado e não conseguiria vender. Foi algo aí meio que estratégico, mas a produção caiu mais ou menos 21,5% comparado ao segundo trimestre de 2021. O estoque já aumentou,
mais ou menos 19,8% comparado esse segundo TRI de 2021 com o segundo TRI de 2022. Talvez seja porque a empresa realmente conseguiu ser mais eficiente e produzir mais, ou porque as vendas realmente nesse segundo trimestre de 2022 caíram um pouco. Sobre as vendas, também caíram um pouco aí nesse segundo trimestre de 2022 contra o segundo trimestre de 2021, onde a empresa produziu mais ou menos 9 milhões e 110 mil toneladas no segundo trimestre de 2021, e nesse segundo trimestre de 2022 as vendas totais foram de 7 milhões 574 mil toneladas. E hoje a empresa vende muito mais para o mercado externo do que para o mercado interno. Sobre a receita líquida unitária, no segundo TRI de 2021 fechou em mais ou menos 153 dólares contra 71 dólares no segundo trimestre de 2022. A própria CSN também mencionou que além do preço da commodity também ocorreu aí uma alteração no custo do frete, lembrando que a empresa vende bastante para o mercado exterior, alguns ajustes provisionados, etc. Isso tudo afetou o preço unitário. Considerando aí também esses dados informados, principalmente até agora, eu diria que o resultado apresentado até esse momento foi muito bom. E apenas para evidenciar a situação e os resultados que a empresa apresentou, eu trouxe aqui o preço da commodity. Notem que justamente aí no final de junho de 2021, quando fechou o segundo trimestre de 2021, foi quando o preço da commodity estava lá nas alturas e alcançou esse topo aí histórico até o momento. Desde então ocorreu essa correção, essa queda no preço, e aqui mais ou menos é o período de fechamento do segundo TRI de 2022. Uma queda aí muito grande no preço da commodity de minério de ferro, e comparado ao momento pré-pandemia, podemos dizer até que está mais ou menos num preço mais estável. Em geral, a cotação da ação e o preço da commodity andam meio que juntos, até porque isso afeta diretamente o resultado da empresa. Mas eu trago isso aqui apenas para evidenciar que o segundo trimestre de 2021 fechou justamente nesse momento, que afetou bastante os resultados da empresa. Sobre os investimentos, considerando aí que no segundo TRI de 2021 a empresa gerou bastante vendas, bastante receitas e bastante caixa, é sempre importante verificar se os investimentos estão sendo realizados até para que seja possível avaliar o crescimento da empresa no longo prazo. É uma empresa que fez IPO recentemente, mas é sempre bom fazer esse acompanhamento. Até o momento, o segundo trimestre de 2021 foi o momento que a CSN Mineração mais realizou investimento, considerando os últimos períodos, cerca de 491 milhões de reais. Houve uma queda no primeiro TRI de 2022, até porque a empresa teve um problema aqui no fluxo de caixa, mas nesse segundo TRI de 2022 os investimentos voltaram a aumentar e a maior parte dos investimentos é realizado em expansão de negócio, ou seja, a empresa está buscando realmente o seu crescimento. Sobre o capital circulante líquido, houve uma queda, principalmente aí nos últimos trimestres, até porque a empresa também começou a vender menos e o preço do seu produto perdeu um pouco de valor. E um fator que pesou bastante foi justamente o contas a receber, que teve a maior queda e a queda mais significante nessa análise. Considerando isso, podemos concluir que, em geral, os clientes da CSN Mineração pagaram os seus deveres e obrigações e, ao que parece, a empresa está vendendo menos do que vendia nesse segundo TRI de 2021. Até porque foi um momento em que a demanda estava lá nas alturas, justamente por isso a commodity também subiu bastante. E continuando falando aí sobre investimentos, ocorreu uma aquisição que eu achei até que bem interessante, e foi uma aquisição de uma hidrelétrica. Já temos aí outras empresas do mesmo setor que estão fazendo investimentos em geração de energia, e a CSN também acompanhou essa ideia, um fator também que eu achei bem positivo, onde a empresa comprou uma usina hidrelétrica no estado de Santa Catarina com capacidade instalada de mais ou menos 120 mil megawatts. Essa hidrelétrica tem o fim da sua concessão para o ano de 2040 e tem uma possibilidade de renovação até o ano de 2070. O preço de aquisição que a CSN pagou pela empresa é de mais ou menos 427 milhões de reais. Provavelmente aí, quando fechar o terceiro TRI de 2022, vão ter aí mais alguns dados referentes a essa transação. E sobre o endividamento da CSN, anteriormente eu já falei que a empresa hoje apresenta uma situação muito favorável, tem mais caixa do que dívida. Isso já dá uma certa tranquilidade nesse requisito
endividamento. E quando a gente verifica as amortizações da empresa, percebemos que em geral o que a empresa tem que pagar da sua dívida em relação ao caixa é realmente algo que chega a ser meio insignificante. E isso também é um fator positivo, pois considerando esse grande caixa da empresa, ou a empresa pode realizar novos investimentos pensando aí no longo prazo, ou até mesmo pode pagar bons dividendos aos seus acionistas, já que não deve ter que desembolsar tantos recursos assim nas suas amortizações das dívidas. A CSN Mineração é uma empresa que fez IPO recentemente, não temos tantos dados assim, o que mais temos é o que estava realmente nos resultados da própria CSN, mas temos aqui alguns resultados dos últimos anos e, em geral, as receitas seguem em crescimento e o lucro líquido também da empresa vem crescendo aos poucos, considerando aí um período de mais ou menos 5 anos. Provavelmente no ano de 2022 a receita e o lucro devem diminuir, até porque no ano de 2021 foram realmente resultados muito bons, impactados principalmente por conta das altas das commodities. Como o preço da commodity de minério de ferro caiu um pouco, provavelmente a receita e o lucro vão cair também. Lembrando que é uma empresa que atua num setor cíclico e existe também uma forte variação, depende aí do momento da economia. Sobre dividendos, não temos aí muitos dados sobre a CSN, mas no ano de 2021 a empresa fechou com um payout de mais ou menos 36,44%. Em 2022, até o momento, o payout é de cerca de 340%. O ano ainda não se encerrou. Quando realmente ocorrer a consolidação do resultado completo de 2022, vamos verificar como vai ficar o payout, mas até o momento está apresentando esse valor bem alto, até porque a empresa tinha aí reserva de lucro, é um fator contábil e pode distribuir dividendos aos acionistas. E como eu já mostrei anteriormente, CSN ainda tem bastante caixa, não é descartada a possibilidade de novos dividendos aos acionistas da empresa. E agora temos a cotação atual da CSN Mineração, negociada com o código CMIN3. O preço atual dessa ação é R$ 3,52. É uma ação que para comprar até que não precisa fazer um grande desembolso. O preço é menos de R$ 5,00, bem próximo aí da mínima, considerando o período de um ano, que foi de R$ 3,28. Essa empresa fez o seu IPO mais ou menos em fevereiro, março de 2021. Foi um IPO até que eu diria bem estratégico por conta do seu controlador, que aproveitou o momento atual da economia, as altas das commodities, estava aquela febre dos IPOs na bolsa e conseguiu fazer até que um IPO num preço bem interessante. Desde então, a cotação vem caindo, as commodities também, assim como os resultados caíram um pouco nos últimos trimestres. Mas se a empresa continuar crescendo no longo prazo, apresentando aí bons resultados e pagando bons dividendos, aí cabe cada investidor analisar se atualmente, depois dessa forte queda, o preço dessa ação ficou interessante. Eu diria que por conta desses últimos resultados, até o preço chama um pouco a atenção, e considerando alguns indicadores fundamentalistas, pensando aí no longo prazo, pode sim ser uma boa oportunidade de investimento. E falando aí sobre indicadores fundamentalistas, temos aqui alguns dos principais que eu sempre gosto de analisar. O dividend yield atualmente 15,5%, está realmente apresentando um excelente valor, principalmente porque a empresa pagou muito bem os seus acionistas nesse ano de 2022 por conta dos resultados fantásticos que apresentou nos trimestres de 2021. O preço sobre o lucro atualmente é 4,07, me dá a ideia de que sim, essa ação está interessante, pelo menos no momento. O preço sobre o valor patrimonial 1,31. Existe aí um pequeno ágio nessa ação de mais ou menos 31%, até porque a quantidade de ações disponíveis na bolsa de valores é bem limitada, já que o controlador detém uma porcentagem bem alta do total de ações. Mas como está abaixo de 1,5, requisito até de Benjamin Graham, eu diria que nesse momento também esse indicador atende um requisito que eu sempre gosto de olhar. O endividamento é basicamente não relevante, até porque a empresa hoje tem mais caixa do que dívidas. Fator também de segurança, pensando aí num investimento de longo prazo. Margem líquida 27,45%, um baita valor. Até que olhando esse requisito a empresa é bem eficiente. O ROI 32,21% e o ROA 19,74%. Esses dois indicadores talvez diminuam um pouco nos próximos resultados, mas atualmente apresentam também um valor bem interessante. Não temos aí indicadores de crescimento, até porque a empresa é uma empresa respectivamente recente, fez o IPO no ano de 2021, mas como eu já mostrei anteriormente, existe até que um crescimento interessante nas receitas e nos lucros, e eu particularmente acredito que
que, olhando um parâmetro de longo prazo, a empresa deve continuar crescendo e eu acredito que também deva remunerar muito bem os seus acionistas. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest. Um forte abraço e até o próximo vídeo.